Hoje eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá bom? Eu vou explicar agora rapidinho como que funciona o nosso programa, algumas regras que a gente tem aqui, né, pro meu programa, pro Fluência Sem Travas, e basicamente o que que a gente vai, como que vai funcionar, como que vai ser o percurso aqui das aulas, tá bom? Basicamente é o seguinte, tem alguém aqui que já estudou inglês antes? Tem alguém aqui que já estudou inglês antes? Todo mundo, todo mundo, vamos, digamos assim, barriga verde. Ok, good. Então, bom que daqui uns dias o pastor Roberto já vai estar pregando em inglês ali, já vai poder receber, né, os gringos lá na igreja dele, vai ser bênção, e vocês vão estar ajudando e vai ser bom, né? Tanto Uberlândia, quanto Montes Claros, quanto Vitória, vai ser tudo bênção. Amém, pessoal? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Eu falando um pouquinho ainda sobre mim, eu sou casado, né? Teve 19 anos de casado agora, dia 17 de fevereiro. Então era para a gente ter começado bem depois do carnaval, e eu falei com o pastor Roberto, falei assim, pastor, eu vou viajar, eu vou comemorar meus 19 anos de casamento, e depois que eu voltar, a gente começa, né? Então, tem uma filha de 7 anos, daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Então, vai ter hora que ela vai chegar, vai dar um hello, peace to the Lord para vocês. E provavelmente ela vai falar das capivaras dela, que ela gosta de capivara. Então, vai ser uma benção, ok? Mas, vamos lá então. Para a gente começar, pessoal, indo direto ao ponto, o que vai rolar nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que o inglês funciona, porque o inglês ele é diferente do português, né? Não apenas na questão não apenas na questão de idiomas, mas na questão principal de estrutura linguística, né? Eu sempre falo muito que o quê? Enquanto o português, né, quando a gente vai estudar estruturas de línguas, ele é conhecido como uma língua que a gente chama, né, de semântica discursiva. O que que quer dizer isso? Que é uma língua que, para que faça sentido, você precisa, a mensagem ela ocorre por meio da palavra, né, das próprias palavras, e também da ênfase, né, do discurso. Então, a minha entonação é ela que vai determinar. Exemplo, se eu falo assim, você gosta de laranja, eu estou afirmando. Mas se eu falar, você gosta de laranja? A minha entonação muda sem precisar mudar a estrutura. E muita gente, na hora de começar a aprender inglês, eles começam a ter muita dificuldade, por quê? Porque eles acabam, na hora de aprender inglês, eles acabam querendo levar essa lógica do português para dentro do inglês. E isso é uma coisa que eu quero que não aconteça com vocês, tá bom? Por isso que eu falo para vocês assim que o inglês, ele é o quê? Ele é uma língua que a gente chama, por isso que eu falo que o inglês é diferente do português, ele é uma língua que a gente chama de sintático semântica. Então vocês vão perceber que no inglês a estrutura, ela comunica tanto quanto a própria palavra. Então, é como se fosse o seguinte, o inglês ele vai sempre enviar uma mensagem para você sobre o que vai tratar o assunto antes de trazer o assunto. Ok? Outra coisa também, vocês vão ter acesso, pessoal, a um Classroom. Antes, eu já estava esquecendo disso aqui. Vocês vão ter acesso a um Classroom de vocês, né? É o MCD aqui, eu até fiz a arte, só não consegui colocar hoje, né? Hoje foi aniversário da minha sogra, ela veio aqui, né? A gente comprou um bolo para cantar para ela. Deus me abençoe que eu não coloquei veneno, porque minha sogra é uma bênção de Deus, né? Então, assim, aí acabou que eu ainda não terminei de colocar. Mas o Classroom, pessoal, eu vou liberar o link para vocês lá no final da aula, que é aqui, ó. Então, toda comunicação, exercícios, atividades, tudo que eu for fazer com vocês, vai acontecer aqui dentro.
tá bom? Eu vou gerar um link de Meet, de reunião, e aí vocês vão perceber que ele vai ficar salvo para todos os estudantes, e aí a partir da semana, e aí a partir da próxima aula, vocês já vão poder entrar aqui direto, certo? Então, vocês vão procurar inglês MCD. Como é que eu faço para entrar? No caso, eu vou enviar o link, eu acho que eu já vou até enviar lá no grupo, porque aí vocês já podem ir entrando, porque depois eu vou colocar essa apresentação lá para vocês terem acesso e as gravações também, tá? As gravações normalmente elas não sobem no mesmo dia, às vezes pode ser que elas demorem uns 2 ou 3 dias para subir, porque não é sempre que o Google me libera, né? Então, às vezes o Google me libera com 15 minutos, às vezes ele me libera com 20 minutos, 2 horas, às vezes um dia, então depende muito de como ele libera, beleza? Então, pronto, dadas as devidas proporções, alguém tem alguma dúvida? Que fale-se agora ou pode falar depois. Alguém tem alguma dúvida ou eu posso já ir direto para o conteúdo? Gente, esse silêncio me assusta. Eu não estou acostumado com silêncio assim, tá? Então, eu gosto bastante de interação. Como a gente está num grupo grande, o que que eu vou Eu acho propor? que a Lorena levantou a mão. Eu vou. Não, eu ia botar o ok aí, marquei errado. Mas Marcou ok, errado. pode seguir. Ok, como a gente está numa turma grande, então o que que nós vamos fazer? Tá, vamos deixar então os microfones desligados, mas principalmente partes de leitura, às vezes eu vou pegar um ou outro aqui para ler, a gente vai fazer a produção guiada sem problema nenhum, tá bom? E aí vocês podem fazer o quê? Vocês podem usar o chat para conversar. Então, enquanto eu estiver falando, vocês podem mandar mensagem aqui no chat aqui, ó. Tô mandando aqui para vocês terem acesso. Tem um oi aqui. Vocês podem ir falando e eu vou tirando as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá. Começando. Então, primeira coisa, como eu falei para vocês, meu método ele é um pouco diferente. Então, hoje eu trabalho muito com inglês baseado. A gente vai aprender muito o conceito de evento, que é o quê? Tudo que você fala, né? Seja no português ou no inglês, você precisa de um padrão. E esses padrões, no inglês, nós chamamos eles de evento. Então, o que é um evento? Tudo aquilo que eu quero comunicar. E vocês vão perceber que no inglês, ele é muito fácil porque os padrões são fixos. Então, é tanto que eu falo, por exemplo, para os meus alunos, que se você dominar essas 7 estruturas que eu vou passar elas aqui hoje, só para vocês terem uma noção, vocês conseguem resolver 80% da comunicação do inglês. 80% do que acontece no dia a dia, o inglês usa apenas 7 tipos de estruturas. Olha que legal. Então, ou seja, você tem que aprender somente 7 tipos de estruturas para vocês conseguirem falar inglês. Lógico, né? Que aí depois vocês vão aprender mais palavras, mas vocês vão entender que todas as vezes que o inglês quer comunicar determinado tipo de coisa, ele sempre vai priorizar a estrutura. Então, a ordem das palavras vai aparecer. E se alguém já estudou inglês antes, vocês vão perceber que, né, aquelas palavras que aparentemente fica sobrando, não é que elas estão sobrando, elas, na verdade, elas estão ali com um propósito muito claro. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar, né, o princípio central é o quê? Onde que eu preciso estar com a minha atenção? Nos eventos e não nas palavras. Então, a maioria das pessoas, elas traduzem o quê? Elas traduzem palavras. E o segredo da fluência é você saber identificar o evento. O evento nada mais é do que? Do que as frases que elas estão ali. Então, quando você vê uma frase, você vai ver que a forma que ela está organizada, ela já está organizada para trazer um sentido, né? Para trazer um determinado tipo de sentido. Então, cada vez que a gente está comunicando um tipo específico de evento. Então, quando eu começo a entender isso,
eu começo a aprender inglês mais fácil. Principalmente porque a gente vai trabalhar muito com construção ativa. Então, principalmente a partir já da próxima semana, vocês vão começar vocês vão começar a ter acesso ao material mesmo, né? Então vocês já vão começar a construir ali bastante frases e sempre construindo, não repetindo apenas. Porque senão vocês viram tudo papagaio de pirata, tá? Então vamos lá. A gente tem 7 eventos que são os 7 eventos principais, que basicamente é o quê? O simple, né? Quando eu quero falar sobre uma verdade, uma rotina, uma condição permanente, um fato, o inglês tem uma estrutura que é a estrutura mais comum e a gente vai ver ela. Depois a gente tem, né, os eventos de ação completa, que são as ações concluídas no passado, né? Então aí vocês vão perceber que o inglês ele tem também ele tem uma estrutura própria, uma organização própria para quando as ações são completas. Para processo, né? Quando eu quero falar de algo que é temporário ou algo que está em andamento, eu tenho também um padrão específico para isso. E o inglês ele separa, né? O passado, eu sempre falo assim, no inglês, o passado, ele não quer saber simplesmente se é passado, ele quer saber se aquilo foi concluído ou não. Então, hoje nessa aula, para vocês não se assustarem, a gente está tendo só um panorama, a gente está vindo, a gente está, né, fazendo um sobrevoo de avião assim sobre o inglês para entender. E se você achava que inglês era um bicho de 7 cabeças, a gente vai matar pelo menos umas 4 aqui hoje, vai deixar ele como, né, um bichinho aí de 3 cabeças. E aí na próxima aula a gente vai começar com prática mesmo, tá? Evento de experiência, que é quando eu quero falar sobre uma experiência acumulada no passado com relevância, né? Eu vou falar também sobre resultado e consequência. Então, algo que aconteceu gerou um impacto, o inglês tem uma estrutura fixa para isso. No futuro, a gente tem também uma intenção e plano, né? Quando o futuro quando tá decidido, quando não está decidido. Se ele tiver decidido, ele é encaixado aqui. Se ele não tiver decidido, ele é encaixado aqui, ó, que são os eventos de hipótese e possibilidades. E esse daqui, eu não vou falar muito sobre ele agora, porque esse aqui ele é muito complexo, tá? Ele é muito complexo. Então, esse daqui, o evento 7, que é o de hipótese e possibilidade, eu vou deixar para falar para ele. Vocês vão ver ele, vocês vão só passear sobre ele, mas a forma profunda dele, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, beleza? Então, antes da gente começar a ver as estruturas, alguma dúvida, pergunta, questionamento? Ok. Posso prosseguir então? Tranquilo? Tranquilo não, mas pode prosseguir. Não, eu não gosto que tenha dúvida. Então, se tiver, vocês podem ir falando, ó, professor, tô com uma dúvida aqui, tá? Eu falo assim, ó, gente, eu tenho título de pastor, mas o meu chamado mesmo é mestre. Se eu tiver que aconselhar uma pessoa, eu vou ficar um tempo, mas se eu tiver que ensinar, eu fico até o fim da vida para ensinar uma única pessoa. Eu amo ensinar, vocês não têm noção. Então vamos lá. Começando, a primeira estrutura que a gente vai ver é a estrutura mais usada que existe, que é a estrutura simples. Quando que eu vou usar ela? Todas as vezes que a minha intenção comunicativa for falar sobre uma verdade, um fato, uma rotina e uma situação permanente, o inglês vai me usar essa estrutura. Então, o que é importante? Onde que o meu olho como iniciante tem que estar? O meu olho como iniciante, ele precisa estar focado nessa primeira ordem aqui, ó. Tá? Sujeito e verbo. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra aqui, ó. I work in marketing. Então, eu tenho uma estrutura. I, sujeito, que quer dizer eu. Work, que quer dizer trabalho, né? Aí eu tenho in, que quer dizer em,
né? Em, no, na. Marketing. Então, eu trabalho no marketing. Certo? Perceba que quando eu estou falando isso, eu estou falando de um fato. Então, ele estrutura, ó, sujeito, verbo, complemento. Quando eu quero fazer uma pergunta, aí o inglês ele tem uma deficiência, ele tem um problema, que é o quê? Ele não aceita ele não aceita muitas mudanças assim, ó. Para nós, por exemplo, se eu quisesse dizer eu não trabalho em marketing, eu só diria eu não trabalho ou I not work, resolveria. O inglês não aceita isso. Então ele vai pedir para você que você use o chamado estrutural, ou também conhecido, né, mais popularmente como verbo auxiliar. Então, eu vou fazer uma divisão quando for pergunta em negação, e vocês vão perceber que esse padrão se repete bastante. Então, o inglês ele é bem padronizado, que quando eu falo assim, ó, quando eu tenho esse verbo aqui, né, no caso que eu estou falando a frase negativa, eu tenho o verbo auxiliar, logo depois dele eu tenho que colocar o not. Então, essa é a estrutura. Então, ó, sujeito, mais verbo auxiliar, mais o not, né? E aí eu vou colocar o verbo, né, de ação. Por que que eu estou falando isso? Lembra que eu falei lá no começo que o inglês ele é uma língua sintático-semântica? Sintaxe vem de estrutura, semântica vem de sentido de palavra. Então, eu entendo que se o inglês é uma língua sintático-semântica, ele é uma língua que ele prioriza estrutura e comunicação. Então, o verbo auxiliar, a função dele é o que a gente chama de função sintática. Ele está aqui para cumprir uma função estrutural. E para quê? Para que esse daqui consiga cumprir a função comunicativa. Porque nas frases negativas, esses verbos aqui sintáticos, né, que são verbos que representam exatamente uma ação ou um estado, como comer, beber, dormir, sentir, amar, esses verbos, na negação e na pergunta, eles são fracos, eles não conseguem. Então, eles precisam de um verbo auxiliar. Tá vendo? E na pergunta também. Aí, na pergunta, o auxiliar vem na frente para informar exatamente que é uma pergunta. Ou seja, para o inglês mudar a intenção comunicativa, ele não simplesmente usa palavras, ele usa a posição das palavras. Eu até brinco dizendo assim, ó, que a função do verbo auxiliar, né, o inglês ficou com tanta inveja do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, né, é o consolador, ele foi enviado a Deus por nós para nos ajudar a chegar ao céu, porque nós por nós mesmos não daríamos conta. Então, ou seja, na nossa situação negativa de pecado, de afastamento de Deus, a gente é os verbos, né? A gente é como se fosse o verbo de comunicação e o Espírito Santo vem aqui como um verbo, né? Como verbozinho aqui estrutural, como verbo auxiliar, para nos dar a condição da gente conseguir fazer o trabalho e a obra de Jesus. Certo? Então, por isso que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho I work in marketing, eu trabalho no marketing. Aí eu tenho aqui, ó, você trabalha de casa? Do you work from home? Então, eu sei que esse do aqui, ele não vai ter tradução. Porque aqui ele está perguntando assim, ó, você trabalha de casa? Então, qual é o segredo aqui? Olhar para o do e saber assim, não, ele é estrutural, ele não tem tradução, né? Mas ele está ali para dizer que é uma pergunta. Qual é a pergunta? E aí você segue como se fosse no português, ó. Você trabalha de casa? Ok? E na forma negativa também, ó. I don't work on weekends. Eu, estrutural, né? Eu, estrutural, não
trabalho nos fins de semana. Eu não trabalho nos fins de semana. Então, ele está usando don'ts para afirmar que é uma estrutura simples, beleza? Antes da gente avançar para a próxima, alguma dúvida sobre a estrutura simples? Não, né? Então vamos lá. Ok. Agora, a gente vai falar, por exemplo, sobre o evento de processo. Aqui vocês viram que eu troquei, ó. Eu fui do 1 para o 3, mas o 2 está aqui, tá bom? Porque eu vou explicar ele depois. O que acontece? Evento de processo é a estrutura que o inglês usa para falar que as coisas estão acontecendo agora ou que é uma situação temporária, que ela tem prazo para começar, né? Então, se eu falo, por exemplo, assim, ó, tem a timeline, ó. I work. I work, eu trabalho, é uma situação permanente. I am working é uma situação temporária. Então, o inglês vai usar a estrutura sujeito mais o verbo to be, né, que é o am, is ou are. Lembram do verbo to be na escola? Que vocês ficavam 8 anos, que a gente ficava 8 anos vendo ele na escola, né? Você ficava do quinto, na minha época era da quinta série até o terceiro ano do ensino médio, você só via verbo to be. Mas não é, é porque o verbo to be, ele é o verbo mais esquisito do inglês. Eu falo que ele, né, ele é o único verbo que muda bastante, porque no presente ele tem 3 formas, am, is, are. No passado ele tem 2, was, were. No particípio ele tem uma, que é o been. No futuro ele tem o will be. E e ele ainda tem a forma base dele ainda, que é o be. Então, de todos os verbos do inglês, ele é o que mais tem variantes. Os outros tudo tem pouquinho. Então, I work, situação permanente. I am working, situação temporária. Ó, sujeito, to be, e um verbo com ing. Professor, toda vez que eu ver um verbo com ing, então, eu vou saber que é um NDO, é um gerúndio, alguma coisa? Não. Mas, né, vai ter casos em que não é. Mas, aonde então eu preciso olhar para que eu não me confunda? Na estrutura. Então, se eu sei que eu tenho um to be mais um verbo com ing, aí sim eu sei que é uma situação temporária. Por exemplo, ó, she is learning our internal process. Vocês querem saber de uma coisa? Eu estou falando demais, você está muito caladinho. Vou pôr vocês para falar mesmo. Vou pegar pela ordem, vou começar pelo pastor, para ele dar o exemplo pelas ovelhas, né, pessoal? Quem concorda que o pastor começa, dá um joinha aqui para mim. Ixi, aí, ó. Reação, o pessoal tá todo mundo prestando atenção. Teve até explosão aqui de likes. Beleza. Pastor, então abre o microfone aí, eu vou falar, o senhor vai repetir aqui comigo, tá bom? Ixa, Eu não vou deixar o senhor passar vergonha, não. deixa não, que tem 300 antes que eu saí da escola. Tem problema não, o senhor vai fazer junto comigo e vai dar tudo certo. Vamos lá. Ó, eu vou falar, nós vamos ler essa frase juntos aqui. Então, eu vou falar e o senhor vai repetir comigo, tá bom? Combinado. Aqui, ó. She is learning She is learning our internal process. our internal process. Só our internal process. Our internal process. Boa, muito bom, ó. Mandou bem, tá vendo? Segurou, sustentou aqui. Ok? Então, o que isso aqui está dizendo, ó? Ela está aprendendo nossos processos internos. Ela, she, está, is, learning, aprendendo, our, nosso, ou nossos, tá? Lembrando que pode ser nosso ou nossos, não tem problema. Processos internos, internal. Aí, nessa parte de complemento, é só uma observação. Tem alguém aqui que está sem caderno de anotação?
que não trouxe material de anotação para aula, se você não trouxe, eu vou pedir para você trazer na próxima aula, tá bom? Para você anotar esses insights aqui, porque é muito importante. E às vezes depois eu posso simplesmente esquecer. Beleza? Então, o foco aqui é o seguinte, ó, ela está aprendendo nossos processos internos. Na parte de complemento, que era o que eu queria explicar para você, o adjetivo, ou seja, a qualificação vem primeiro do que o que eu estou qualificando. Então, por exemplo, eu não vou dizer para a pessoa assim, em vez de eu falar, nossa, que chapéu bonito, eu falo, nossa, bonito chapéu. Então, eu inverto, beleza? Tá vendo? Agora aqui, ó. I'm helping her with the software. Agora eu vou pegar uma outra pessoa. Algum voluntário? Alguém gostaria de falar? Se for, comenta eu aí. Se tiver algum voluntário para ler. Se não tiver um voluntário, haverá um voluntário. Aí eu escolho. Aqui é assim, é uma democracia. Eu escolho. Não? Então tá bom. Vou pegar a primeira foto que está aparecendo aqui para mim, que é a da Lorena. Misericórdia, gente, tô aqui caladinha, quietinha. Por isso mesmo. É uma coisa que, igual eu falo, ó. Gente, meus alunos, eles já sabem. Ninguém fica calado nas minhas aulas, por quê? Porque eles sabem que aluno calado é o que eu pego. Então, se vocês ficar tudo calado, por isso, lembra que eu falei para vocês no começo da aula que eu não estou acostumado com silêncio? Mas vamos lá, Lorena, aqui, ó. I'm helping her. Faz assim, I'm helping her Ao ré. Aí, Chico, vamos lá. De novo. I'm I'm helping her helping her with with the. the, Não duck. the Software. software. Isso. I'm helping her I helping her with the software. with the software. Muito bem. Que ele está dizendo o quê? Eu estou ajudando ela com o programa. Então, perceba que ele está falando o quê, ó? De uma situação o quê? De uma situação que está em andamento, ó. Aqui ele está falando, não, eu estou ajudando ela no processo, né, ela está aprendendo nossos processos internos, então é o que está em andamento, e eu estou ajudando, né, estou ajudando ela com software, também está em andamento, ok? Aí, então, beleza. Agora, o inglês ele vai usar essa estrutura aqui, ó, que é o evento de ação concluída do passado, tá? Essa fórmula aqui, pessoal, o que que acontece? A gente vai ter aqui, ó, tá vendo? Perguntas, as afirmativas, perguntas e negativas. A estrutura, ela não muda. Então, eu tenho sujeito, mais um verbo no ED ou irregular. O que são verbos irregulares, professor? Esses verbos são verbos que não terminam com ED no passado, porque a maioria dos verbos, quando você vê, tanto que quando você vê uma palavra com ED no passado, principalmente quando for um verbo, uma ação, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que quando tem ED é passado. Se for irregular, né? Se for irregular, aí ele vai mudar. Mas isso aqui eu tenho um e-bookzinho, eu vou dar de presente para vocês poderem, né, para vocês poderem acessar lá e conhecer os verbos irregulares. Eu vou ofertar isso aí na vida de vocês. Depois, se for na pergunta, eu vou trocar a estrutura, did, mais sujeito, mais o verbo, né? E, se for negativa, eu tenho sujeito, mais o did, mais o not, mais o verbo. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó,
essa frase aqui, ó, I sent the email yesterday, né? Eu enviei o e-mail ontem. Esse verbo aqui, ele é um irregular, tá vendo? Então, sujeito, verbo no passado, né? Mais o complemento. Agora, se eu quero perguntar assim, você enviou os arquivos? Did you send the files? Ó, tá vendo aqui, ó? A estrutura, ó. Did, que é o passado, né? Daqueles auxiliar do e does que a gente viu. Sujeito, verbo. Aí aqui que tá, o verbo passou para o presente. Por que que ele passou para o presente? Porque aqui já foi me informado que está no passado. Tá? Professor do céu, pelo amor de Jesus Cristo, misericórdia, onde eu fui amarrar meus burrinhos? Que trem difícil. Não é difícil. Isso aqui é só até você gravar. Na hora que você gravar e entender, já era. Você destrava facinho. E depois, ó, I didn't send the report yet. Eu não enviei o relatório ainda, ó. Sujeito, né? Did no passado, para informar que está no passado, junto com o not, então já está informando, ó, sujeito, né? O sujeito não executou uma ação. Qual é a ação que ele não executou? O envio do relatório ainda. Então é assim que o inglês pensa. Ok? Agora, para poder ler, repete, por favor, o quê, pastor? Qual parte? Pode desmutar o microfone, não tem problema não. Essa aqui. A última? Oi, tá me ouvindo? Did you, o do meio. Ah, tá. Aqui você vai falar assim, ó. Did you send the files? Você enviou os arquivos? Então, aqui ele começa com did, porque o estrutural, quando o estrutural aparece primeiro, ele é pergunta, tá? Isso aqui, talvez a gente pense assim, pô, professor, mas eu vou ter dificuldade, porque eu não conheço nada, né, mal sei o inglês da escola. Não tem problema. Como eu falei para vocês, hoje nós só estamos fazendo uma visão de como o inglês funciona. Na aula que vem, nós já vamos começar a entrar, né, nas frases. Então, eu vou trazer sempre o quê? Eu vou trazer palavras novas para vocês aprenderem e a gente vai começar a praticar. Além disso, também, vocês vão fazer exercícios, se vocês ficarem presos só na aula, vou falar a verdade para vocês, vocês não vão ficar fluentes. Porque eu sou ruim? Não. Mas porque, né, é muito pouco. Mas eu vou oferecer ferramentas para vocês poderem, né, trabalhar, estudar bastante aí. Desculpa. Não pode ter risada assim no primeiro dia, Leandro. Então, ó. Então, beleza. Agora, eu vou pegar aqui a Luísa Maria. Luísa, abre o microfone aí para nós, por favor. Eita. Tá, eu vou falando e você vai repetindo comigo aqui, ó. Fala assim, ó. I sent I sent the email the email yesterday. yesterday. Isso quer dizer o quê? Eu enviei o e-mail ontem. Pronúncia boa, viu, Luísa? Muito bom, parabéns. Obrigada. Tá bom? Vamos lá. Agora, próximo. Fernanda. Fernanda, abre o microfone aí. Oi, Ó, agora você vai ler essa daqui comigo, ó. Fala assim, ó. Did you send did you send the files? the files? Vamos ler junto agora. Did you send the files? Did you send the files? Muito bom, muito bom. Você enviou os arquivos? É? Agora, Lavínia. Você, Lavínia.
Oi. Aqui, ó. Você vai ler comigo assim, ó. I didn't send I did you send the report yet. Pode repetir? The report yet. The report yet. Uhum. Né? Ou seja, eu não enviei o relatório ainda. Agora, pessoal, a gente vai falar a gente vai falar de um tempo que vocês vão usar muito, mas que, né, muita gente tem dificuldade, mas vocês vão perceber que ele é fácil. Porque você lembra que eu falei para vocês que o inglês ele separa o inglês de concluído de não concluído? Ele quer saber o seguinte: aquilo acabou ou aquilo de alguma forma tem um impacto para o presente? Se o foco é, né, falar sobre coisas né, sobre uma experiência atrás que eu acumulei, ele vai usar essa estrutura aqui, ó. Sujeito, have ou has, mais particípio, tá? Lembrando, pessoal, que aqui é só um panorama de estruturas. Ainda tem algumas coisas para ver sobre terceira pessoa do singular, regras de plural. Tem uma série de coisas que a gente vai ver ao longo do tempo. Mas hoje o panorama é mostrar para vocês onde que eu quero que a atenção de vocês esteja. Então, ó, sujeito mais have ou has mais o particípio. E aí vocês vão perceber que as estruturas, elas comunicam coisa bem diferente. Um exemplo, essa frase aqui, ó. I went to Paris in 2019, que eles não falam 2019, normalmente eles falam 20,000, que é 2019. Se eu falo assim, ó, I went to Paris in 2019, eu quero dizer o seguinte, olha, eu fui para Paris em 2019. O foco aqui é o tempo específico, é o período em que eu estive lá, né? Da mesma forma, por exemplo, ó, oh, I went to Paris 2 months before, né, the coronavirus pandemic. Então, ó, eu fui para Paris, né, 2 semanas antes da pandemia de coronavírus. Onde que está o foco? Não é no eu ter ido para Paris, o foco é o período, foi quando que eu fui. E aí, isso aqui é uma ação concluída, tá vendo? Ó, sujeito, verbo no passado, complemento. É diferente de quando eu uso essa estrutura assim, ó. I've been to Paris. Ou I have been, né? Porque aqui esse have normalmente eles não vão pronunciar, eles vão falar I've. Eles vão juntar o I e o van. Vai ficar I've been. Então, eu estive em Paris. Qual é o foco aqui? O foco foi a minha experiência. Não, eu fui em Paris. Eu estive lá, eu vi como é que é, né? Eu fui roubado por pickpocket. Eu paguei 50 conto num croissant sem nada. Eu vi aquelas ruas fedidas da Europa. Então, ou seja, você está enfatizando de uma forma que você tem experiência. Então, percebam que o simples fato de mudar a estrutura mudou o sentido da mensagem, né? Então, o foco tem que ser o quê? Estrutura. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, I've worked with international teams. Eu trabalhei com equipes internacionais, né? Por que ele não falou I worked sem esse verbo? Porque se eu tivesse falado, eu falasse, assim, não, eu trabalhei com equipes internacionais, mas a frase em si ficaria incompleta. Aqui eu estou focando que, não, eu tive uma experiência trabalhando. Certo? Então, agora, deixa eu ver, quem foi a última? Quem foi a última foi a Lavínia, né? Ixi, bugou foi tudo aqui. Agora, mas eu sei aqui. Eduarda, Oi. consegui te achar, minha filha. Lê aqui comigo assim, ó. Fala assim, ó. I've worked I've worked with international teams. with international. Como que é essa palavra? International International teams. teams. Isso. Que quer dizer o quê? Eu trabalhei com equipes internacionais. Muito bom. Obrigado, viu? Agora,
Mateus, que está do lado dela. Tá, pode ser. O pastor falou, vamos obedecer aqui. Opa, Que o pastor ele tem a visão além do alcance. Mateus, o pastor te achou e eu não te achei, hein? pastor é ninja. Lê aqui comigo assim, ó. She has lived She has lived in London. in London. Isso. Aqui, pessoal, tá dizendo essa frase aqui, por exemplo, muita gente vai falar assim, ele morou em Londres. Pior que não. Essa frase aqui, ela vai ficar muito assim, ó, ele mora em Londres. Só que lógico que ela teria um complemento aqui, né? Tipo assim, since 2020, ele mora em Londres desde 2020. Né? Ou, né, ou no caso aqui não, ela morou em Londres, para falar também que ela teve a experiência. Então, percebam que a estrutura está focando na experiência. Depois disso, provavelmente, quando a frase vier a trazer uns complementos, aí eu vou entender se ele está falando que ela mora atualmente desde um período e mora lá até hoje, no sentido de ser uma pessoa experiente, ou se ele está falando de um fato que ela morou e quer relatar a experiência. Então, todas as vezes que eu ficar na dúvida, eu vou olhar para o contexto. Beleza? Então, pessoal, dúvidas até aqui? No questions? Agora, o evento de resultado e consequência, ele é um evento de ação passada com um resultado visível agora. Então, ou seja, alguma coisa que aconteceu, né? Hoje eu não, devido due the time, hoje eu não vou pegar o restante do pessoal, mas aí, pessoal que leu, vocês me ajudem para na próxima aula eu começar por quem não leu, tá bom? Fica aí o nosso acordo. Então, vamos lá. E qual ele vai usar? Vocês vão que ele vai usar a mesma estrutura. Por quê? Porque o fato é o quê? O que aconteceu está trazendo impacto agora. Então, o foco é o resultado. Mas isso aqui a gente vai ver com muita calma. Então, vai ter várias unidades que vocês vão ver isso aqui, que a gente vai passar pelos tempos, então fiquem tranquilos. Tá? Então, por exemplo, a primeira frase está dizendo assim, ó, I've finished the presentation. Né? Eu acabei a apresentação, ou seja, ela está pronta agora. Tá? É muito diferente de eu dizer, por exemplo, assim, I finished the presentation. Eu concluí a apresentação. Tá, mas ela está pronta para agora? Então, só esse van aqui, ó, olha o poder que ele tem. Esse van aqui já vai dizer que eu acabei e ela está pronta. Então, ó, I haven't completed the task. Eu não terminei a tarefa. Quer dizer que a tarefa está pendente. Então, ó, it is still pending. Então, ela está pendente. Eu não completei a tarefa. Se ele fala I didn't finish, né? Quer dizer o quê? Quer dizer, eu não acabei, mas eu deixo ela ali, né, numa coisa mais seca, mais fechada, digamos assim. Mas apesar de que isso aí vai variar também muito, tá, gente? Principalmente quando vocês começarem a ter contato com nativos, vocês vão perceber que dependendo do conhecimento da pessoa, eles vão usar, na comunicação, eles vão usar sem esse have. E aí, o que acontece? Por quê? Da mesma forma que a gente tem, né, pessoas aqui no Brasil que falam nós vai, nós foi, a gente vamos, no inglês também tem as pessoas que, né, os nativos, que se comunicam não utilizando a estrutura, beleza? Aí aqui a gente tem a linha do tempo, ó, para vocês entenderem a diferença, basicamente. Então, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui, ó. I live in Uberlândia. Eu moro em Uberlândia. Sujeito, verbo, complemento. Por quê? Porque é um fato, é uma verdade. Eu moro aqui. I'm living in Uberlândia. Eu estou morando em Uberlândia. Se eu usar essa frase, eu estou dizendo aqui para a pessoa o seguinte, ó, eu estou morando, mas eu não tenho intenção, talvez, de morar mais lá. Né, aqui. Talvez eu tenha intenção de ir embora de Uberlândia. Eu estou tratando isso como algo temporário.
Por isso que eu não falo assim, I live, né? I live here. Não, I'm living here. Eu estou morando aqui. Por quê? Porque eu sou cidadão dos céus. A qualquer momento Jesus pode voltar e me levar. E lá sim eu vou poder usar, né? I live in heaven with Jesus. Eu moro no céu com Jesus. Oh, glória. Deu para entender a diferença? E I live em Uberlândia. Eu morei em Uberlândia. Acabou, né? Ou seja, meu período de morar aqui acabou, logo não moro mais, encerrei o ciclo. Fui lá no Instagram, coloquei fotinhas. Hoje encerro mais um ciclo, me despeço e vou rumos a novos desafios. Certo? E se eu falo, ó, I've lived in Uberlândia for long years, ou seja, eu moro em Uberlândia por muitos anos. O foco é a experiência acumulada. Perceba que em todos os casos, eu estou falando sobre o fato de morar em Uberlândia, mas eu usei uma estrutura diferente para comunicar cada coisa diferente. Beleza? E quando eu vou para o futuro, para a gente encerrar, eu vou encerrar só aqui no 6, eu vou fazer o quê? Eu vou falar sobre intenção e plano. Então eu vou sempre pensar o seguinte, eu tenho uma estrutura padrão que é sujeito mais to be mais going to mais o verbo. Certo? Então, going to é um evento certo. Tá? Tem data marcada, já está planejado. I'm going to go. Tipo assim, eu vou. Você vai vir para onde? Não sei, para algum lugar. Por isso que eu falo. Eu não falo I will go to heaven. Ah, eu vou para o céu, no will, não é incerteza, ou talvez numa decisão impossível. Não, I'm going to heaven. Tá? I'm going to go to heaven. Por quê? Porque eu vou realmente ali pro, né? Eu vou realmente, I'm going to go to heaven. Eu vou para os céus, beleza? Aí, lembra que eu falei para você, aí teve uma única coisa que eu esqueci de falar, não é que eu esqueci, eu só não pontuei. Lembra quando eu estava mostrando as estruturas negativas, vocês viram que o not, ele sempre está ligado ao primeiro verbo, né? No caso ali do have not, haven't, né? Ou haven't, has not, ou hasn't. Então, ele está sempre ligado com o verbo estrutural. O not, né, no caso do not, ou don't, does not, ou doesn't, didn't, did not. Então, perceba que o not, ele sempre vai grudar no primeiro verbo na frase. Por quê? Porque ele precisa carregar a intenção comunicativa antes da mensagem. Então, o will, um futuro com will, gente, vocês vão ver que eles vão usar, é um futuro incerto. Por quê? É quando eu quero falar de um futuro, mas assim, não está decidido, né? Não está tão decidido aquilo ali, né? Não, ou talvez é uma coisa que eu decidi assim de última hora. Going to não, going to já é uma coisa certeza, já é normalmente um compromisso marcado para acontecer. Por isso que eu tenho a frase aqui, ó, I'm going to call the client tomorrow, né? Quer dizer assim, ó, vou ligar para o cliente amanhã. Está decidido, já tem plano. E onde que tá isso informando que está definido? Aqui, ó. Então, em inglês ele fala assim, ó, né? O sujeito, o que tem o sujeito? No caso sou eu, decidiu, né? Decidiu que irá executar algo. O que ele decidiu que ele vai executar? Ligar para o cliente amanhã. Tá vendo? I'm going to travel on the 2030, né? Tipo assim, ó, eu vou viajar dia 23. E a pergunta que não quer calar. Se eu falo para vocês, vocês vão falar inglês, vocês me responderiam I will speak English ou I'm going to speak ou I'm going to speak English. O que vocês diriam para mim? Comentem aí. I'm going to speak English ou I will speak English? Pode só colocar will ou going to.
Aí, enquanto isso, vocês escrevem aqui, ó, isso aqui a gente vai ver depois, né? Que é o can, could, should, would. E aí, a gente vai falar também depois do protocolo RR, que é o que a gente vai usar muito, que é o quê? Reconhecer, interpretar e responder. Então, para que eu entenda as coisas, eu primeiro preciso reconhecer qual é o evento. Se é um fato, é um passado, é um plano. Depois eu vou interpretar qual é o contexto. É formal, é urgente, para depois eu responder com base na estrutura, certo? Então, pessoal, essa é a lógica é a lógica do passado. Então eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês, ó, alguns desafios, que é um cenário, por exemplo, aqui, ó. Mas isso aqui eu vou deixar para vocês, vocês não precisam fazer hoje, vocês não precisam me entregar isso agora não, como exercício fixo. Por quê? Porque na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com isso, tá bom? Então, is this for a while? É isso por enquanto. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu posso abrir o microfone. Fechei de novo. Então, beleza. Pessoal, então, ó, segunda-feira que vem, então, nós vamos fazer uma nova, né? Semana que vem nós vamos nós vamos ter a próxima aula, e aí nós vamos, né, nós vamos entrar lá no Classroom, já estou com todo o material, tudo bonitinho. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui, ó. Depois vocês podem acessar lá o Classroom, tá? E aí vai dar para eu ver direitinho quem estão os estudantes, que está cadastrado, todo mundo. Se alguém tiver dificuldade, pode me mandar. Aí, pessoal, eu vou pedir para vocês o seguinte, se tiver alguém que for pagamento em cartão de crédito, me manda mensagem aqui, porque eu preciso gerar o link do cartão de crédito separado. Quem for fazer no Pix, pode fazer igual algumas pessoas estão fazendo. Vocês enviam, pega o meu Pix que está lá, manda para mim, e aí eu já vou dando baixa aqui com base naquela lista que a gente já... Né, naquela lista que a gente pegou, beleza? E aí, pessoal, antes da gente finalizar, se possível, eu queria pedir para vocês ligarem a câmera para a gente poder tirar uma foto e registrar esse momento. E quem não me segue ainda, né? Ó, muita gente falando aqui que vai going to, é isso aí. Tá? Liguem aqui, quem quiser me seguir lá no Instagram, eu tô lá no Instagram com Inglês com Léo 1. Certinho? Inglês com Léo 1. Depois vocês podem me seguir no Instagram, no TikTok. Inclusive no TikTok eu faço live toda terça, quinta e sexta. Certinho? Vamos lá então. Deixa só eu... Aí fui falar no TikTok, o TikTok acabou de me mandar mensagem ali. Vamos lá, 1, 2, 3, vou gravar um story aqui, vocês ficam fazendo assim, 1, 2, 3 e... Começando aqui mais uma turma, olha só, pessoal, muita gente, Uberlândia, Vitória, Montes Claros, unidos aqui para aprender inglês, e essa turma top, é isso aí, galera, bye, bye. Tchau, Então, tchau. Boa noite, pessoal. Bye, Bye. Bye, bye, eu vou ter mais Bye, bye. Bye, 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 duas bye. aulas ainda hoje. Thank you, bye, bye.